Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal com vida com o nosso espiritualista Adolfo Marques dos Santos. E aí, Adolfo, como é que você está? Tudo bom? Bom Tá dia. tudo bem, tá tudo bem. Tá ótimo, tá um dia com um sol maravilhoso. Tá Ah, muito bonito. O muito nosso bem. tema hoje não é um tema assim muito conhecido, né, Adolfo? Que nós vamos falar da misericórdia, do ver, ouvir e falar. Certamente as pessoas que vão nos assistir vão ter bastante curiosidade sobre esse tema e o que isso reflete no dia a dia da vida de cada uma delas, né? Principalmente envolvendo os três sentidos do consentimento divino: o ver, o ouvir e o falar. Então, para quem deseja adentrar os pórticos celestiais, já vai treinando, porque sem a misericórdia do ver, do ouvir e do falar, no céu nós não entraremos. Caramba! Então, para a gente comprar uma passagem para o céu, temos que conhecer a misericórdia. É isso, Adolfo? Temos que Tem não que só conhecer, mas conhecer e vivenciar. é isso aí, praticar. Tem que Isso. praticar. Senão a gente chega do outro lado da vida cheio de informações e vazios de sentimentos. É. Então, a gente tem algumas perguntas aqui para te fazer, Edu. E a primeira até, ela saiu do seu capítulo Divinos Sentidos, do livro dos Adventos Crísticos, tá? Onde você comenta sobre a misericórdia, né, e as outras virtudes, e que a misericórdia é a virtude de mais ampla compreensão, não é isso? Isso. Então, como é que nós devemos entender o que seja essa misericórdia? Ritinha, a misericórdia é muito abrangente, né? Vamos ver se a gente particulariza alguma coisa. Então, pegando o exemplo que nós temos aí, o máximo de exemplo, que é Jesus. Imaginemos o alcance que aquele espírito tinha. E ele não se alterou em nenhuma situação. Continuou natural, equilibrado, mas o que mais nos preocupa é que nós, graças a Deus, mesmo tendo esses sentidos tão sagrados, que é o ver, o ouvir e o falar, e nós não temos o zelo adequado para atingirmos a misericórdia. Então, por isso que a espiritualidade valoriza muito esses três sentidos. E no livro nós demos um foco muito especial à misericórdia do falar, considerando que as grandes potestades celestiais que reencarnaram no Brasil, essas grandes, no Brasil não, no mundo, principalmente o exemplo máximo da humanidade, que é Jesus, observemos só as maravilhas que Jesus realizou utilizando da misericórdia do falar. Então, os olhos são maravilhosos, os ouvidos são maravilhosos, mas toda a atenção para com o nosso falar. E o Aí nós vamos conseguir encaminhar almas para se motivarem pela mesma causa que nós abraçamos. o falar parece ser assim o mais importante porque é o que mais afeta, né, diretamente as pessoas, não é isso? E tem aquele item que quase sempre nós não atentamos. Quantos bilhões de espíritos existem em torno da Terra e uma grande maioria precisando de exemplos humanos, porque eles se enfraqueceram ou até mesmo não usaram da misericórdia quando estavam encarnados e agora precisa de humanos, porque os anjos falando para determinado nível de consciência, eles não têm um sucesso como nós que estamos na carne poderíamos servir de exemplo para que eles se modificassem. Então, a necessidade de nós encarnados exemplificarmos, colocar a misericórdia na nossa vivência. Me fala um pouquinho sobre as outras virtudes. Você diz que a misericórdia, né, é a mais ampla de todas, né? E quais seriam as outras virtudes? Então, nós temos aí uma virtude fabulosa que é a vontade. Uhum. Quantos, com a sua vontade, não conseguem transformar a vontade em boa vontade? E para nós transformarmos a vontade, que é uma virtude da nossa alma, ela está intrínseca ao nosso ser, à nossa alma. Então, transformar essa boa vontade, nós temos que medir as consequências. Então, nós temos a vontade, então temos que fazer uma avaliação. Aquilo que eu vou agir, a minha maneira de reagir, se eu tiver tempo para pensar, porque a reação é muito automática. Então, se nós medirmos as consequências das nossas ações, nós vamos adquirir o quanto antes a misericórdia. Porque essa misericórdia traz muito para todos nós
o silêncio interior. E que quase sempre, em função das colocações externas, seja de que natureza for, nós reagimos. E temos que ter muita resiliência para não reagirmos agredindo. Além da, Continuarmos falando com o semblante de um misericordioso. e teremos outras virtudes além da vontade. Nós temos outras virtudes, mas de peso menor. Se nós trabalharmos as 3 virtudes que a espiritualidade passou, do ver, do ouvir e do falar, as demais estarão aí incluídas. Como eles deram um acróstico sobre a palavra vontade, e nos esclareceu magnificamente essa vontade indômita que todos nós um dia teremos. Por exemplo, você tem a vontade, está treinando, estamos todos treinando para sermos intermediários entre os céus e a terra. Isso era a nossa vontade. Agora, vamos medir as consequências para não sermos atropelados pela própria lei. Todos nós. Eu, a partir de agora, eu tenho consciência de que Deus fala aos homens através dos homens. Então, eu vou transformar esse conhecimento em minha vontade. Olha, se Deus fala aos homens através dos homens, então eu sou médium de Deus. Eu sou porta-voz de Deus. Aí você vê só como vem logo a misericórdia do falar. Mas diz uma coisa, Adolfo, nós estamos falando em misericórdia, mas para mim não ficou claro ainda o que seja misericórdia propriamente dita. Você queria, ao pé da letra, assim, o sentido Não, sim, etimológico? digamos assim, tá bom, eu tenho que trabalhar a misericórdia na minha vida, mas eu preciso entender o que é a misericórdia, o que é. Então, o Silvestre deu uma mensagem para nós refletirmos sobre a misericórdia do ver. Então, graças a Deus, nós temos os olhos para ver. Se nós passarmos num crivo, eu estou vendo a situação A, B ou C. Passando para os meus semelhantes, o que eu vou ajudar? E aí nós vamos dar um pulinho lá no Sócrates, quando aquele discípulo eufórico chegou para ele: mestre, eu tenho que te dar uma notícia. Peraí, vamos primeiro analisar. A notícia que você vai me dar é verdadeira? Ah, não, foi o Silvio que falou. Aliás, a Ritinha estava lá e falou também. Tá? Escuta, vai acrescentar alguma coisa no meu mundo? Então, quando se fala de misericórdia, nós temos que medir as consequências do nosso ver, do nosso ouvir, do nosso falar. Então, você viu, passe com fidelidade o que você viu, não dê acréscimos. E quase sempre o que acontece conosco são os nossos acréscimos. Eu ouvi, ninguém sabe que nós ouvimos ou não ouvimos, mas se eu não tiver conteúdo para falar ao pé da letra, é melhor que eu não fale. E muitas vezes nós queremos falar ao pé da letra, mas agride a nossa sociedade. Acontece muito isso quando o médium que tem a comunicação extrasensorial, ele ouve, mas não tem equilíbrio, fica naquela euforia de passar a mensagem. E é por isso que muitas vezes determinadas faculdades mediúnicas são travadas para que nós treinemos mais a misericórdia, principalmente a vidência. A pessoa ver para ter uma noção, não é para sair fazendo pregações. Vamos dar aqui um exemplo. Vocês estão falando aí, eu não sou vidente, mas pelo conteúdo moral de vocês dois, a região da fala, que é aqui o plexo, o chakra da voz, então elas têm uma cor, de acordo com o seu propósito, com o seu grau de evolução, com os assuntos que vocês tratam. Isso é para todos nós. Então a misericórdia tem essa particularidade. A Joana de Ângeles deu aquela mensagem, e eu não sei que livro está, mas ela falando quanto outras virtudes, como a prática da caridade, a esperança, falávamos sobre a esperança, essas maravilhas todas, e todas elas pediram, digamos assim, se refugiaram quando viu o que aconteceu com Jesus. Então é uma linguagem simbólica, mas ela falando, todas as virtudes pediram a Jesus para se desocupar daquele encargo. Aí Jesus faz uma prece ao Senhor da vida e ele envia a misericórdia. O irmão misericórdia, vá, conforte, esclareça todas as demais virtudes. Dê a ela a força e a coragem, porque a última palavra pertence a ti, pertence à misericórdia.
Ok. Adolfo, por que a misericórdia do ver, ouvir e falar significa um passo rumo à nossa transcendência? E o que seria a transcendência? Então, porque enquanto nós estivermos vendo com os olhos biológicos, nós estamos vendo o plano material, que é comum, graças a Deus, a todos nós. Para essa abertura, onde nós vamos transcender, é preciso melhorarmos, o ponto de partida é melhorar a nossa frequência. Porque quando se fala hoje em dimensões, a dimensão pode ser caracterizada pela diferença de frequência. Então, nós estamos no físico, a frequência é muito densa. Se melhorarmos a nossa frequência, nós vamos ter acesso ao plano astral, na linguagem aqui do Ocidente. Né? Se melhorarmos a nossa frequência, vamos ter acesso ao plano mental. Então, essas diferentes frequências é que vão identificando as diferentes dimensões ou acesso a esses planos mais sutilizados. E agora, uma outra perguntinha que você coloca no seu livro sobre a misericórdia e o eu interno, né? A força superior. Então, por que o desenvolvimento da misericórdia, do ver e ouvir e falar, ela nos coloca em contato direto com esse eu superior ou força superior? Então, a espiritualidade passou, o Silvestre foi o porta-voz, que enquanto nós não adquirirmos esse exercício na vivência de ter um coração único, ou seja, quantas pessoas pregando as coisas de Deus, que estão valores em outros planos, mas com a avidez pelo ter. Quantas pessoas botando a capa do mimetismo para representar a divindade e o discurso não dá de acordo com o seu propósito. Então, quando se fala em misericórdia, para despertar da nossa força interior, é que nós sejamos, digamos assim, transparentes na nossa vida. Porque nós poderemos enganar a humanidade inteira, só não enganaremos a nossa consciência, nem a lei do Pai Criador, que nós conhecemos como lei de causa e efeito. Então, essa transparência tem que ser real, custe quanto custar. E, às vezes, nós arrumamos as desculpas. Quantas pessoas aí que matam dizendo que foi para se defender, né? Mas tirou uma vida. Então, essas desculpas nós temos que ir substituindo. Porque um espírito evangelizado, ele não usa de um escudo para se defender, muito menos de uma lança para atacar. Então, muitos preferem sucumbir, mas não utilizam da violência, porque faltou-lhe misericórdia. O misericordioso, ele tolera as discrepâncias humanas, e quem mais deixou esse exemplo para nós foi Jesus, que alcançava o nosso eternamente passado, o atual e o eternamente novo em nós, e não apontou um erro da sociedade. Pelo contrário, até ainda advertiu, não criticar, para não ser criticado. É a lei. Por que não ser criticado? Porque na ação já está a natureza da reação. Todos nós temos que colher os frutos da nossa semeadura. Há uma relação direta, Adolfo, entre o desenvolvimento da misericórdia, do ver, ouvir e falar, com o nosso processo de autocura, seja física, mental e espiritual? Silvio, isso aí é um item que dá para ver com os olhos, sentir com os nossos sentidos materiais. Um espírito que transformou o evangelho em suas experiências normais, ele não tem mais problema de saúde. Observa só, vocês que são adeptos do Ramatiz, observa só o que é a conduta social dos humanos encarnados em Marte. Já não tem mais essas doenças nossas, porque já adquiriram a misericórdia do ver, do ouvir, do falar. E o que mais nos compromete são essas reações, ou essas ações, que nós não medimos as consequências. E de todas, o que mais dificulta é a nossa conduta. Principalmente o que o Ramatiz fala. A inveja, o ciúme, a maledicência, a ira, o ódio, imagina só. São ações da nossa alma. Quando essa energia passa pelos rins, o rim é o filtro, causa uma série de danos. E aí diz o Ramatiz, daí nós temos tantos cânceres de rim, um monte de doenças nos rins,
E a mais conhecida de todos nós é a pedra renal. Então, a mentira cria pedra renal. Agora, eu não sei se aí em Orlando se tem algum mentiroso, porque aqui no Brasil já não tem mais não. É. Olha, pelo menos eu nunca tive pedra nos rins. Mas deixa eu fazer uma perguntazinha antes. Fala. Adolfo, a gente fala nessa questão de autocura, né? Falamos da misericórdia como um possível processo para ajudar na nossa autocura. A questão é que parece que muitos de nós não acreditam nessa nossa capacidade de nos autocurarmos. O que você poderia recomendar, né? Digamos assim, para quem nos assiste, né? Para que tente, né? Como é que eu posso dizer? Acreditar com mais ênfase, com mais força, né, de que nós somos capazes de nos curarmos, sem Então, nós, independente da questão que nós tivermos. no livro Amar, a Suprema Ciência da Vida, nós colocamos ali alguns tópicos que dá para nós refletirmos. Então, trabalhamos muito em cima desse pensamento eu sou. Olha, se eu sou o intermediário entre a vontade suprema e a necessidade da minha humanidade, eu não vou alimentar na minha tela mental paisagens dantescas. Se eu sou um porta-voz da maior autoridade moral do planeta, Jesus de Nazaré, imaginemos só o zelo que eu preciso ter com a minha vida mental, as paisagens que eu criar para manter aquela frequência. Se eu sou o porta-voz do Cristo, olha, Cristo quer dizer amor incondicional, amor universal. Olha, para me tornar um porta-voz do Cristo, eu tenho que ter uma vida mental muito especial. Então, pela maneira que nós conduzimos a nossa vida, pelos assuntos que nós tratamos, nós temos a sua ideia da paisagem mental, do campo energético, da nossa aura, ou coisa dessa natureza, que nós alimentamos no dia a dia. Então, imaginemos só, outro dia nós estávamos falando, nós somos espíritos comuns, ainda na escola primária. O nosso modelo de vida é Jesus. Ele demonstrou a misericórdia do ver, do ouvir, do falar. Jesus é médium do Cristo planetário. Então, tudo que advier de Jesus traz a essência da vida, que é o amor. O Cristo, por sua vez, o Cristo planetário, é intermediário entre o Cristo solar e as nossas necessidades. O Cristo solar está em contato com o Cristo da nossa constelação, da nossa galáxia. Então, imaginemos só que tratarmos de paisagens, identifique Deus, a sua grandeza, a sua criação, isso aí é autocura. Por isso que, às vezes, a pessoa está no ambiente para o seu refazimento e vê uma paisagem rica, ouve uma música rica, uma palestra, e a pessoa entra naquela frequência superior. Não foi o que aconteceu com Jesus? Aquelas assembleias imensas à volta de Jesus. Ele não atendia individualmente, era uma assembleia. Mas a palavra dele era tão especial, que as pessoas tentavam alcançar o que é que ele queria dizer, falando que o reino dele não é deste mundo. Então, só em a pessoa tentar acompanhar a mensagem, a essência do que Jesus falava, saía da frequência, vamos chamar aí, da dor, para a frequência da cura. Então, e quantos de nós alimentamos aquela frequência que nem o remédio dos laboratórios, né, indicado pelos médicos do planeta, e até mesmo pelos médicos espirituais, não conseguem fazer efeito, porque a nossa frequência mental não muda. É por isso que despertar esse nosso eu superior, o que vocês falaram ainda há pouquinho, a força superior, a força da alma, a força do nosso ser, e as pessoas passam a respeitar, quando estiverem conversando conosco, que aqueles assuntos são inadequados, porque nós não vamos tratar desses assuntos menores. O líder da reforma doutrinária do cristianismo no planeta é Lupécius. Lu de luminosidade. Pede-se perseverança. Cios, comiseração impessoal com as urgências sociais. Aí diz o nosso Silvestre, o Lupécius não se deterá nas coisas menores da existência. Ele vê o ser humano, alcança as suas dificuldades,
as suas nódoas, a sua aura fragmentada, mas ele se deterá sempre no lado luminoso, no lado positivo, no lado divino, que todos nós, o mais simples dos espíritos, o mais grandioso, são portadores da divindade. Então, os seres superiores não se detêm naquelas coisas pequenas, porque ele tenta aguçar o divino que todos nós temos. Então, o crescimento desse divino é que vai sufocando, na linguagem mais humana, sufocando essa treva interior que nós somos portadores. Mas, Adolfo, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quando nós falamos aqui, por exemplo, nós estamos falando em misericórdia, nós falamos em Jesus, nós falamos do Cristo planetário, né? E, por vezes, me parece, né, que essa linguagem ela está um pouco afastada do dia a dia das pessoas. Né? Quando as pessoas têm problema no seu trabalho, quando elas têm problema no seu relacionamento, né? Até que ponto elas conseguem perceber que esses elementos fazem parte do dia a dia delas, que não são elementos religiosos, que é uma questão mesmo de vida, né? Que é uma questão de você estar mais consciente de qual seria a sua função de existir. Então, mas aí a culpa é nossa, porque a Uhum. sociedade é muito grande. Nós estamos aí com mais de 7 bilhões de pessoas e a maioria não tem os conceitos fundamentais sobre a vida no plano da existência. Então, cabe a nós que temos essa noção. Há quantos milhões de seres encarnados e desencarnados não fazem a diferença entre Jesus e o Cristo planetário? É. Então, você vê só que a ignorância é muito grande. E não é por maldade, é porque ignoram mesmo. Cabe a quem já conhece colocar as informações para formar uma nova psicosfera no planeta Terra. É. A responsabilidade é sua. E é importante, então, que a gente entenda que isso não tem nada a ver com religião, né, Adolfo? É vida, Ah, né? É viver o dia a dia da melhor maneira que nós pudermos, não é isso? enquanto nós formos espíritos simples e ignorantes, no exercício que nós estamos ainda, então a religião nos conforta, mas a religiosidade nos torna plenos. Então, religião é criação nossa. Nós já tivemos muitas religiões no planeta e quem consegue transformar a sua religião em religiosidade tem uma vida transparente perante os olhos de Deus e os olhos da humanidade, porque a sua consciência é plena. Então, a religião nos dá um apoio, mas o importante é que a religião seja transformada em religiosidade. E essa religiosidade necessita que nós sejamos transparentes para estarmos contribuindo, porque o pregador, portador da religiosidade, ele e a sua mensagem formam uma unidade. É por isso que devemos ter muito cuidado com esse dom sagrado de falarmos. É. Eu vejo, a gente fala muito aqui sobre a reforma íntima, né? Todo mundo, né? Todos os grupos espiritualistas, todos falam muito dessa reforma íntima. E todo mundo quer saber como fazer, né? Qual é o segredo, ou qual é né? Quais são os passos para a gente conseguir essa reforma. Eu vejo que a misericórdia do ver, ouvir e falar é, na verdade, né? Um resumo do que se deve fazer para atingir essa reforma íntima, não é? Porque a Então, partir do momento que a gente consegue essa misericórdia, né, nós nos modificamos, né, totalmente. quando as Sagradas Fileiras, representada pelo Silvestre, passou a orientação sobre a misericórdia do ver, do ouvir e do falar, nós colocamos aí no livro: ninguém conseguiu nem conseguirá adentrar os pórticos celestiais enquanto não for portador da misericórdia do ver, do ouvir e do falar. E aí entra orientadores, como é o caso da irmã Sidufo, Joana de Ângeles, Ramatiz, as obras do Chico Xavier, para que nós treinemos até entrar num processo tão natural quanto o ato de respirar. Quando nós tivermos essa coisa tão natural, com a misericórdia do ver, do ouvir, do falar, você vê só, uma pessoa olha para uma árvore seca, que é muito comum aí na época do inverno, né? Sem folhas, sem isso, sem aquilo. Em Portugal tem muito isso. Então, o que acontece?
Aí passa um, poxa, a árvore está feia. Passa um com uma sensibilidade diferente, com a poesia divina, transforma aquela paisagem em uma maravilha. Você vê, passa ali uma pessoa no pântano, mal cheiroso, aquela coisa, e os anjos da beleza conseguem ali fazer brotar um lírio branco, imaculado, cheio de perfume. Então vai depender, exercitar a misericórdia é ver o lado positivo, luminoso da própria criação. Então, tá. Então, aí e a gente tem uma outra pergunta aqui que, na verdade, tem a ver com isso tudo que você já falou, né? Que seria a flexibilidade que essa misericórdia, né, pressupõe. E, e como seriam, né, as pessoas que têm ainda, que ainda apresentam muito o rigor ou aquela questão da personalidade forte, né? Que as pessoas falam como se fosse. Nós falamos isso como se fosse Uma uma virtude. vantagem, né? Uma vantagem. Eu tenho a personalidade forte, né? Como se fosse alguma coisa boa. E como é que fica isso, né? Termos essa personalidade forte, esse rigor perante a vida, o que isso pode nos ocasionar? Então, o que acontece? A própria personalidade já vem de persona. Persona quer dizer máscara. Então, nós vamos ainda ter algumas encarnações portando a nossa máscara, até um dia, por evolução, estarmos evangelizados e não vamos ter mais rigor. O que nos leva ao rigor é exatamente a ignorância. Quantas pessoas, vamos pegar aqui o exemplo que convivemos há poucos dias. A pessoa se diz vegetariana, né? O que é que a gente tem do Ramatiz? Aliás, é assunto que mandaram 3 perguntas e nós vamos fazer um vídeo para responder sobre a misericórdia, perdão, sobre o vício do fumar, o vício do comer a carne vermelha e o vício do álcool. Então, nós estamos aí preparando para passarmos. Então, o que é que a gente espera em função da orientação do Ramatiz? Vocês dois são vegetarianos. O que acontece? O Ramatiz fala, a proporção que o nosso organismo for assimilando, mais ou menos, com as minhas palavras, essa realidade, vocês têm o dever natural de serem mais mansos. É um processo natural. Então, se você fizer comigo, poxa, você não é vegetariano, só em você alterar a voz, já está dizendo que você só está comendo, não está comendo a carne, mas ainda não trabalhou o seu rigor. Então, é o que mais acontece com as pessoas. Coitado, você está comendo um bichinho, está comendo isso, está comendo os peixinhos, está comendo isso, está comendo aquilo. Quer dizer, mas pela entonação da voz, dá para se perceber que a pessoa não está evangelizada. Então, vamos ler Ramatiz para adquirirmos essa flexibilidade. Que Jesus chegou naquela época, se hoje, 2000 anos, nós ainda temos uma alimentação tão grotesca, imaginemos aquelas pessoas da época de Jesus. E ele não apontou erros. Por quê? Um guia é para guiar, é para orientar. É um professor de uma humanidade, não é para apontar erros. Então, vamos trabalhar essa misericórdia em nós. E a entonação da voz identificará se já estamos superando religião, porque estamos substituindo pela nossa religiosidade. Já pensou nós encontrarmos Maria com aquele tom da voz da crítica? Né? Encontrarmos a Teresinha de Jesus, encontrarmos a Teresa de Calcutá. Quer dizer só, as pessoas vão adquirindo a misericórdia, a entonação da voz vai mudando. E não é para criar melodramas, não. Simplesmente a consciência já está naquele nível. Adolfo, você está nos ouvindo? Agora estou. É porque ele está parecendo que acho que Você teve está algum nos probleminha ouvindo? técnico. Não, então vamos continuar, Adolfo. Dá um probleminha, Continue. depois a gente vê o que dá para fazer. Tá. Há uma relação direta entre o desenvolvimento da misericórdia do ver, ouvir e falar com o fato de estarmos na era de Aquário? Não, isso aí nós já temos essa informação. Durante 2160 anos, nós, na Terra, percorremos o signo Peixes. Diz o Ramatiz que ali é o signo para exercitarmos a nossa capacidade de amar. Né? Quando nós chegássemos a Aquário, entraríamos no mentalismo. Então, quem não se qualificou no signo da manifestação do amor,
não continuará reencarnando em aquário. Então, aquário já é para dar um desfecho às nossas experiências anteriores. Quando nós passarmos agora 2.160 anos percorrendo aquário, diz Ramatiz, nós seremos coparticipantes da criação. Então, atualmente, nós já estamos em aquário, quantas coisas já não destruímos, quantas pessoas já passando sentimentos para os animais, quantos animais já demonstrando sentimento para com os hominais. Então, você vê só, é um processo natural, porque tudo criado por Deus evolui. Então, quando nós atravessarmos aquário, aí diz Ramatiz, nós seremos coparticipantes da criação. Então, nós não vamos mais cortar uma roseira para levar rosas para casa. Nós vamos plantar a roseira e transformar o planeta no nosso jardim. Ok. Muito bom. Tá certo. Então, Adolfo, vamos lembrar para o pessoal também, né, que nós temos um grupo de estudos, não é isso? Lá do pessoal do CEL, que normalmente é às sextas-feiras, às 7 horas do Brasil, né? Então, 7 horas. esse estudo é feito por meio do Zoom, que nós vamos colocar aqui na descrição do nosso vídeo, né? O ID e a senha, né, para entrar. Então, é toda Tá bom. sexta, de 7 às 9, temos o estudo dos adventos crísticos. Esse ID não precisa de senha. O seu não precisa, o nosso é que precisa. Não, mas tudo Nosso bem. não precisa de senha. É. Esse é permanente. E tem o outro estudo também. Aos domingos, nós temos o estudo também às 10 horas do Brasil e também Do através Sublime do Zoom Peregrino, sobre o né? Sublime Sublime Peregrino, do Peregrino. Ramatiz. E na terça-feira, A Vida no Planeta Marte. Isso, às Também 10 horas às também da 10 manhã. horas do Brasil. Quer dizer, nós vamos botar todas essas informações aqui nas descrições do vídeo. Então, e é um convite, porque quem conheceu, ou quem já conhece, ou quem estiver lendo o Sublime Peregrino do Ramatiz, está mergulhado na mais perfeita obra que existe na nossa dimensão sobre a vida do Sublime Peregrino, Jesus de Nazaré. Quem não se encantar com Jesus, quem não tentar se modificar para ter melhores condições para representar a divindade, tendo Jesus como modelo e guia, possivelmente vai ter que deixar o planeta, porque é espírito rebelde, recalcitrante, que não quer atender ao que o momento do planeta solicita. Porque nós já passamos no signo de peixe um período para amorizarmos os nossos sentidos. Também. É isso. Então, tá. Então, Adolfo, nós vamos pedir, né, para o pessoal não esquecer de visitar o nosso canal, de dar o seu like, de mandar sugestões, né? Deixa a sua contribuição para outros vídeos, né, com sugestões para outros vídeos. E desculpa aí, gente, teve um probleminha técnico aí nesse vídeo, mas eu acho que está dando para ouvir bem, né? Então tá, Adolfo, muito obrigada pela presença, pelo tempo. Pela paciência. Não, é assim que a gente ganha bônus luz. Muito bem. Tá certo. Então tá bom. Gente, muito obrigada e uma boa semana para todos. Tchau. Tchau, Adolfo. Tchau, tchau. Fica com Valeu, Deus. Adolfo. Tchau, forte Tchau. abraço. Tchau, Silvio. Tchau.